partida que eu quero te mostrar agora, que eu achei fantástica, é quando o plano é tomado de forma errada. É isso que a gente vai avaliar nessa posição aqui do Bacro contra o Michael Adams. E você vê que a diferença de rating dos dois é um pouquinho grande, né? São quase 150 pontos de rating, uns 130. E com certeza o jogador de pretas era mais favorito. Mas a posição estava tão boa para as brancas que as brancas não souberam aproveitar, a fazer a avaliação correta e aproveitar a posição. Então, vamos ver aqui o começo da partida. Aí começou cavalo F3, B6, uma Índia da dama, A3, bispo A6, dama C2, bispo B7, cavalo C3, C5, aqui veio E4, C por D4, cavalo por D4, bispo C5, cavalo B3, chegar no momento que eu quero comentar com vocês. Cavalo C6, bispo G5, cavalo captura, bispo captura, cavalo B5, vamos chegando no momento que eu quero mostrar. E5 e aqui H6. E esse aqui é o momento que eu acho muito legal da gente começar a analisar e entender a posição. E eu vou repassar agora os passos para você, né? Para você pegar de fato aí como que avalia a posição. Então o primeiro passo, galera, é a segurança dos reis. Então a gente vai avaliar essa posição e vai entender por que as brancas tomaram a decisão incorreta nessa posição. Primeira coisa, segurança dos reis. Vamos olhar aqui o nosso ensinamento, vamos pegar aqui o passo número 1, nosso remapete, segurança dos reis. Primeiro passo, os reis estão seguros? Eles estão rocados? Tem peças ou peões protegendo o rei? Então você vai analisar se o rei está seguro, se ele está rocado, se tem peça protegendo e se as peças que o protegem estão estáveis. Então vamos voltar aqui para a posição. E o que vocês já acham disso aí? Os reis estão seguros? Estão rocados? Tem peça protegendo? A gente está respondendo não para tudo, né? Então é uma posição que claramente você precisa proteger seu rei antes de atacar. Concorda com isso? Você bate o olho e você vê que o rei não está seguro aí na posição. Eu olho para essa posição, se eu olhasse se eu tivesse de brancas ou de pretas, eu falaria talvez as pretas um pouquinho mais seguro, porque o peão de E avançou, né? Então nenhum dos dois está seguro na posição, mas o das brancas está pior, né? Eu concordo com vocês. Tá bem aberto. Aqui ainda tem uma barreira aqui na frente, né? Então isso é uma coisa interessante. O rei das brancas não está seguro. O das pretas também não está assim muito seguro, aí, muito bom. Mas ainda está conseguindo se segurar um pouquinho na posição, tá? Agora vamos ver a segunda parte do nosso plano aqui, a parte 2. Parte 2 é a questão material. Se alguém tem mais material, se tem alguma diferença do material de um lado com o outro. Então vamos olhar aqui a parte material. Parte material, estamos aqui com 4 peões. Depois tem aqui mais 3. Então estamos aqui com 7 peões na posição. Aqui mais 7 peões também. Par de bispo para os dois lados. Cavalo para os dois lados. Torre para os dois lados. Dama para os dois lados. A posição está empatada materialmente falando. Parte 3 da nossa avaliação. Superioridade no centro, vantagem de espaço, par de bispos, colunas abertas, casas fracas, postos avançados e se devemos trocar alguma peça. Na parte posicional, galera, aqui você tem que fazer uma avaliação correta das brancas. Eu quero que vocês olhem a posição das brancas e que vocês vejam se ela tem alguma vantagem posicional aqui. Vou deixar até um tempinho para você analisar isso aqui, ó. Dá um minutinho para você pensar na parte posicional. O que você vê de vantagem posicional das brancas nessa posição? Tem uma vantagem que é muito aparente, assim, quando eu olho para a posição, eu já imagino alguma coisa naquela casa. Quero ver se vocês batem o olho e vejam essa casa aí que chama atenção para as brancas. Matheus, se é possível deixar o rei seguro sem gastar o roque? Então, tem algumas posições que sim. Eu até fiz uma live disso. Tem um vídeo no YouTube que chama Rocar ou não Rocar. O etc aí,
Batista, é pelo seguinte. Se você tiver mais conhecimento de parte estratégica, você vai colocar mais coisas ali, tá? Eu coloquei alguns tópicos, mas se você conhecer, por exemplo, de profilaxia, eu conheço sobre posições de bispo contra cavalo, você vai aumentar seu repertório de análise posicional na posição. Então, o que vocês viram nessa posição aí de tema estratégico bem, tá bem nítido aí nesse momento? Aqui, galera, o que acontece? Nessa posição, você tem uma situação que é a seguinte. Nós temos um peão em E5. Esse peão em E5 controla D6. E D6 já não tem peões aqui, não tem peões aqui. Então, isso aqui é uma casa fraca. Exatamente, galera. Alex, João. A casa D6 está controlada. Então, você tem aqui uma vantagem posicional para as brancas. Você quer fazer cavalo D6. Seria esse o plano. Beleza. Então, vamos para a parte 4 dos nossos passos, né? A parte de estrutura de peões. Se temos aí peões dobrados, peões isolados, atrasados, ilhas de peões, qualquer debilidade de peões. Se você observou esse passo e agora for olhar para a posição, a gente vai ver que não tem peão dobrado, não tem peão isolado, mas tem peão atrasado aqui na posição. E sem ter um peão atrasado, a casa da frente dele é uma casa fraca. Então esse é outro ponto importante aí da posição que você tem que observar. Visto isso, né? Visto isso, a gente vai para a última parte do nossa avaliação. Se as partes táticas, né? Você tem peça cravada, peça em defesa, peça fora de jogo, tema de mate. O que mais você conhecer de parte tática, você pode acrescentar, tá, galera? André, eu conheço só tema de ataque descoberto, cravada e ataque duplo. Você vai calcular com o que você sabe. É desse jeito que a gente vai evoluir no xadrez. Quanto mais coisas você acrescentar, mais coisas você vai colocar na sua análise. E nessa posição, nós temos um cavalo cravado, temos um bispo caindo, temos um bispo solto, que eu tenho vontade de fazer cavalo cheque e tomar esse bispo, né? Uma coisa que chama atenção na posição. São esses os pontos que a gente tem. E agora vamos juntar tudo e fazer uma avaliação da posição. As brancas estão com o rei exposto. Elas estão melhores posicionalmente. O material está igual, vamos pular o material. Elas estão melhores estruturalmente. E a parte tática, ela tem planos de fazer cavalo D6. Então você vê que o cavalo D6, ele entrou na parte posicional, entrou na parte estrutural e entrou na parte tática. O cavalo D6 tem 3 pontos seus, né? Porque eu quero fazer cavalo D6 tomar o bispo, quero fazer cavalo D6 e controlar a posição, e eu quero fazer cavalo D6 pela parte posicional. Um cavalo na cesta é um lance fantástico. Agora a pergunta é, o que impede você de fazer cavalo D6? E depois que você responder essa pergunta, eu quero que você me diga aí qual o lance que você faria nessa posição. Se você quer fazer cavalo D6. Vocês vão ver que com essas perguntas eu acho quase impossível vocês não falarem o lance da partida. Assim, é o lance que deveria ser jogado e que ele não jogou. Isso que é um ponto importante. Opa, Vitor, seja bem-vindo. Bom dia, Vitor. A gente está aprendendo a avaliar a posição hoje. Eu acho assim, com tantas dicas e tanto indício que você tem que fazer cavalo D6, você vai encontrar aí o lance que é para fazer cavalo D6. Mas você não pode fazer agora porque temos uma peça vigiando a casa. Você não consegue fazer agora. Exatamente, Letícia. Quem impede você é o bispo de C5. Então, como você tira o bispo de C5 daí? Cheque automático? O que é esse aí? Como que é esse cheque automático aí? Perdemos alguns guerreiros aí, galera, mas quem é forte, quem é firme, quem quer aprender a avaliar a posição, vai ficar até o fim comigo hoje aí. Que eu tenho uma outra partida aqui sensacional para mostrar para vocês.
Essa é uma partida de ataque usando isso. Você não vai ter que calcular nada, só vai ter que avaliar a posição. Deixei o melhor pro final. A Letícia deu uma ideia aqui, B4. O Gilvan deu o lance bispo E3. Opa, Vitor, brigadão por deixar os likes nos vídeos aí. Se inscrever, isso ajuda a gente pra caramba. Aqui o Walter mandou bispo E3. O Trem Chique mandou peão B4. Boas ideias. Então vamos entender aqui a posição. Aqui, galera, o que acontece? Eu quero tirar esse bispo daqui. Lances possíveis seria esse e seria o bispo E3. Seriam dois lances muito possíveis na posição. O peão aqui eu não acho tão interessante, porque o que vai acontecer é que você vai acabar... Depois, se você capturar esse bispo em algum momento, você vai ficar com dois peões isolados aqui na posição, né? Então, eu prefiro aqui o lance do bispo E3, que seria o melhor da posição e não foi jogado. O que aconteceria jogar esse bispo E3? Primeira coisa, ele não pode tirar o bispo daqui que você toma o cavalo. Então, ou ele teria que tomar seu bispo, e você teria cavalo cheque. Por exemplo, se capturar cavalo cheque, peão captura, vamos por rei sai, peão captura, você está ameaçando esse e está ameaçando esse. Você vai ganhar material, não tem como. Então aqui o único lance que eu teria seria cavalo E4. Aí eu capturaria de cavalo, cavalo D6, rei F8, e claro, igual você não vai tomar o bispo, né? Mas você poderia pensar em lance como B4, seria um lance bem interessante na posição, por que não? Ou lance como dama D2 também, seria bem interessante. Acho que B4 já ganha o bispo provavelmente na posição aqui. Então seria essa a ideia da posição. Mas aqui nesse momento, depois do H6, o jogador de brancas fez E por F6. E E por F6 é um lance que vai contra os três princípios aí. É uma posição que ele não entendeu o que ele deveria fazer e acabou perdendo essa partida para o Michael Adams. Você vê que é um lance que saiu totalmente da ideia da posição. Então se ele faz uma avaliação concreta, a posição vai dar certo. Veio aqui H por G5, F por G7, torre G8 e jogou dama H7. E as brancas estavam achando que estava dominando, estava bem a posição, né? Mas o que aconteceu? O rei está exposto aqui no meio do tabuleiro, não tem mais cavalo D6, o bispo ficou bom aqui em C5, jogou rei E7. Veio B4, vou tirar o bispo aqui da posição, né? Vai ganhar o bispo. Não vai ganhar o bispo, jogou A6. Capturou. Eu não vou mostrar muito detalhe o final, porque a parte importante foi o que ele deixou de fazer. E aí você vê como uma avaliação incorreta acarreta isso na posição. Perdeu o peãozinho de G2, dama C7, agora não pode tomar o bispo, que vai levar a dama a cheque caindo a torre. C por B5, dama por C5, mais uma vez não pode tomar, que está perdendo uma torre. Bispo F3, torre B1, veio torre por A3, e aqui o jogador de brancas abandonou a posição.